Fala, Footfires. Vamos lá. Os clubes argentinos e uruguaios enviaram times B ou de aspirantes para a Libertadores de 81, vencida pelo Flamengo, inclusive por motivações relativas à Guerra das Malvinas? Vamos descobrir? Vamos começar pela Guerra das Malvinas? O ponto aqui é que eu não quero entrar em aspectos históricos da Guerra das Malvinas, no sentido de que ela aconteceu por causa de X, Y, Z. Então, o ponto aqui importante é se há influência da guerra na veracidade dessa hipótese que a gente está discutindo aqui. A tensão entre Inglaterra e Argentina, que originou a guerra, era antiquíssima. O exemplo disso é que, já na Copa de 66, a Argentina e a Inglaterra calharam de se enfrentar nas quartas de final e a possibilidade de problemas do jogo já foi um assunto mundial. Verdadeiro barraco. E foi mesmo um barraco. O jogo foi violentíssimo, catimbado, brigado, parado. E no final a Inglaterra acabou vencendo por 1-0. Curiosamente, já após a guerra, em 86, vislumbrou-se problemas de novo, novamente nas quartas de final da Copa do México, com 2 gols de Maradona, um deles antológico e outro de mão. La mano de Dios, a Argentina deu troco e venceu por 2-1, vindo posteriormente a ser a campeã mundial. Lógico que a Inglaterra chiou barbaridades. Mas um ponto mais importante aí é que em 81 já havia alguns indícios, né? Havia uma tensão entre a Inglaterra e a Argentina, como já havia antes, mas não havia nenhum indício de que haveria uma guerra, convocação militar ou coisa parecida. Assim sendo, não dá para sustentar a tese de que houve qualquer influência da Guerra das Malvinas numa suposta escalação de times A ou B por times argentinos, uruguaios ou de qualquer outro lugar que seja. E agora? E os uruguaios? Em 1981, o Uruguai mandou para a Libertadores 2 times, Bela Vista e Peñarol, e ainda teve na segunda fase de grupos a presença do Nacional, que nada mais do que nada menos defendia o título da Libertadores conquistado em 80, e praticamente com o mesmo time. Outra evidência de que não houve descaso de uruguaios pela competição foi o fato de que o Peñarol teve a melhor campanha dentre todos os times da primeira fase, terminando com 5 vitórias e um empate. Curiosidade é que na época a vitória valia 2 pontos e o Peñarol terminou com 11 pontos. Passando para a segunda, num grupo com o próprio Nacional e o Cobreloa, este último teve melhor performance e conquistou a vaga para a final. Assim sendo, não dá para sustentar de forma alguma que o Uruguai também mandou times B. Um time B do Peñarol, mesmo sendo com um grupo contra venezuelanos, não iria ter a melhor campanha da Libertadores, não ia chegar na segunda fase. Tá? Não teria essa facilidade toda. Assim, também não dá para corroborar nenhuma evidência que diga que uruguaios mandaram times B para a competição. Mas e nossos hermanos? A Argentina indicou para participação o River Plate e o Rosário Central num grupo de primeira fase contra Júnior Barranquilla e Deportivo Cali. Deu Deportivo e os 2 argentinos foram eliminados. Mas gostaria de expor alguns nomes do River na partida em que venceu o Júnior por 3-0 do Monumental. Fillol, Passarella, Tarantini, Oscar Ortiz, Hausmann e Kempis. Todos esses jogadores foram campeões mundiais em 78, 3 anos antes. Não dá, né? Parei por aqui, né? Assim sendo, pessoal, a conclusão final é que é totalmente mítico. Isso é totalmente mítico. Não há evidência que sustente essa afirmativa que vem sendo dita há alguns anos. O ponto aqui que eu gostaria de deixar claro é que, se a colocação fosse o Flamengo foi campeão da Libertadores de 81 sem enfrentar argentinos e uruguaios, eu diria, fato, incontestável. Realmente não enfrentou em nenhum momento argentinos e uruguaios. Mas também não foi por culpa dele. E outra coisa que você pode dizer tranquilamente é que nada garantiria que se disputasse contra argentinos e uruguaios não os venceria. Precisamos lembrar que a gente está falando aqui do melhor Flamengo de todos os tempos, que foi o daquela época. Começou ali por volta de 79 e foi ali até 83. Era o grande time, foi o melhor Flamengo de todos os tempos. Inclusive, digo, teria vencido o Atlético Mineiro sem um jogo, sem bizarrices,
sem ser da forma que foi. Não precisaria ter acontecido o que aconteceu. Mas isso é papo para uma outra situação. E é isso, pessoal. Ajudem o canal, dê like, inscreva-se, ative as notificações para você saber que vem mais uma história por aí ou mais uma análise aqui no Fazenda de Fora. Grande abraço.